Maracanã, Maracanã. A gente trouxe a informação hoje, né, lá no nosso Twitter, que o Vasco projeta de 15 a 20 milhões de faturamento com os 8 jogos no Maracanã na temporada de 25 e 26. Só Esses 8. deixando claro, né? Ah, Explica os 8 jogos aí. é isso que eu ia trazer. Deixei até anotado aqui sobre o calendário, né? São 8 jogos, galera. Fora os clássicos, tá? São 4 jogos que o Vasco tem São direito. 8 clássicos e 8 jogos comuns. Não, eu tô tirando os clássicos, né? Tirando os clássicos. São 8, não, são 4, não? 8, cara. São 4 esse ano e 4 ano que vem, irmão. Você joga 2 vezes contra o Flamengo e 2 vezes contra o Fluminense. Então são Sim, 4. sim, agora. Não, entendi. Perfeito. Mas eu tô falando fora os clássicos. Aí tirando esses 8 jogos que são os clássicos. Mas aí você tem aqui. O Vasco vai ter direito a 4 jogos fora os clássicos no Maracanã este ano. Sujeito ali ver o calendário, né? E 4 no ano que vem. E o Vasco tem essa projeção de 15 a 20 milhões com esses jogos de mando do Vasco. E aí a gente trouxe a informação também que desde 2020 até hoje o Vasco só mandou 5 partidas, fora os clássicos e fora o Nova Iguaçu. E nesses 2 próximos anos, esse ano e o ano que vem, vão ser 8 jogos. André, você analisando assim em termos de faturamento, é um valor bem significativo, né, cara? Em 8 jogos ter esse montante, né? Cara, e outra coisa, né? A gente precisa entender que também não vai ser tão simples assim, né? Esses 8 jogos, que fora os clássicos. Os clássicos já estavam acertados, né? Já estavam acertados com Flamengo e Fluminense, né? Os 4 clássicos desse ano e os 4 clássicos do ano que vem já estão tudo ok. Agora, ontem, o Rodrigo Matos e o Igor Siqueira, lá do UOL, eles trouxeram uma informação que eu achei interessante. Que o Vasco, Fluminense e Flamengo vão sentar com o Maracanã, né, que é com o consórcio, que é uma gestão separada, mesmo sendo de Flamengo e Fluminense, mas existe um CEO do Maracanã, existe toda uma diretoria que cuida de tudo, e eles vão fazer uma reunião para decidir esses 4 jogos a mais desse ano do Vasco da Gama. O que pode acontecer, pelo que eu estou entendendo? O Vasco vai apresentar os 4 jogos que deseja, e se nessas datas houverem jogos do Flamengo e do Fluminense, para não haver desgaste de gramado, o próprio Flamengo e o Fluminense se disporam a vender os seus jogos para outros estados, para levar. Tá? E aí entra naquilo que eu venho falando. O Flamengo não está fazendo isso por bondade ao Vasco, mas sim porque o Fluminense está dando prejuízo. E aí o Vasco é o único time que consegue dar lucro no Maracanã que não seja o Flamengo. Tá? No Rio, só Flamengo e Vasco que dão lucro no Maracanã. Então eles vão, esses 4 jogos a mais, eles ganham também, né? E ficou claro que o Vasco, saiu uma nota, a nota do UOL falando o seguinte: o Vasco vai ter o mesmo acordo que Flamengo e Fluminense nos bares. A cada torcedor do Vasco, a cada torcedor no estádio, o Vasco ganha R$3, tá? Da distribuidora de bebidas, que faz a distribuição de bebidas. Ou seja, se a gente tiver 50 mil torcedores, o Vasco vai ter R$150 mil de caixa. Né? Então já é um valor a mais que entra, né? Até nesse complemento. Mas aí um total torcedor do Vasco. Não, do total. Total o jogo mando do Vasco, né? O Vasco vai ganhar R$3 por torcedor, é o mesmo que o Flamengo ganha. Ontem eu consegui a informação de que nessa negociação os bares e restaurante não estavam inclusos porque tem um contrato com uma outra empresa que gere essa parte. Isso, entendeu? essa empresa, essa empresa paga para o Flamengo e para o Fluminense R$3 por torcedor em cada jogo, tá? Então essa empresa vai pagar o Vasco a mesma coisa que paga para o Flamengo e Fluminense. Outra coisa, os camarotes não estão inclusos na negociação, segundo informações aí do UOL e do GE.
Não Posso estão trazer meu ponto? Pode, né? Vou explicar o porquê, porque elas são negociadas com os patrocinadores e alguns os patrocinadores do Maracanã. Mas diga. Não, o ponto é que o Vasco tem direito sim a alguns camarotes. Alguns, isso. Não, Alguns isso aí é normal. Alguns camarotes sim. Mas assim, igual E todo mundo boa estava se parte, esperando. e boa parte desses camarotes aí, André, já é amarrado também com o governo do estado. Sim, sim. Tem Entendeu? governo do estado, tem patrocinadores, tem Isso aí. outras coisas aí que tem contratos, então eles não podem fornecer. Até porque Exatamente. assim, a totalidade dos camarotes para o Vasco da Gama. Com relação a estacionamento, foi o que não ficou claro, né? Como é que vai ser, se vai ter, se não vai ter. Eu É acho do que não vai Vasco. ter nada. É do Vasco. É do Vasco. Pois é. Né? Então, porque é uma empresa que gera uma terceirizada, ela deve passar algum percentual para o Vasco da Gama. Né? Então, a gente não tem. Parte do estacionamento o Vasco vai ter direito ali sim. Diretamente, tá? A informação que chegou pra mim é que vai ser diretamente. Então, tipo assim, se for vendido o mesmo valor que o rival vende, R$ 140, o Vasco consegue ali o. André, só pra você ter uma ideia, qual o valor do aluguel? Cara, vai passar para acho que é 120 ou é 150 mil. Uma coisa assim, né? 122, eu acho. Isso. Coisa assim. 122. Se o Vasco conseguir lotar o Maracanã nos jogos, só com o valor dos bares e restaurantes já consegue então sanar o aluguel, correto? Correto. E isso é muito bom, porque a gente tinha que pagar o aluguel e pagar as outras taxas. Mas essa questão de as taxas e aluguéis, ela já é descontada da bilheteria. Você não, tipo assim, você não usa um para pagar outro. Você vai já, tipo assim, quando sai a bilheteria Puxa total, já é toda a feito todos os bilheteria, né? descontos. Puxa todos os Aí só vai gastos. repor, aí só vai repor então, Só né? reposição do que vai. Né? Mas assim, jogos que o Vasco for mandante que não for contra o Flamengo. Não, até contra o que for Flamengo e Fluminense, que o Vasco for mandante, a renda do Vasco vai ser absurda. Porque assim, a divisão é 50-50 da torcida, mas no jogo que o Vasco é mandante, a renda é do Vasco. No jogo que é do Flamengo, a renda é do Flamengo. Tá? Então, assim, esse primeiro jogo, a renda é do Vasco da Gama, não é dividida 50-50. A torcida é dividida 50-50, mas a renda vem toda para o Vasco. Até por isso, Digão, que eu estava imaginando que não 16, mas 12 jogos o Vasco poderia alcançar essa renda aí que você falou, porque tem 4 clássicos, 2 desse ano, 2 do ano que vem, que são de mando do Vasco e a renda vem todo para ele. Então, sim, pode chegar até passar dos 20 milhões, né? Com casa cheia, você consegue ter. Juntando todos. Juntando todos, você consegue até passar de 20 milhões. E olha só, em 8 jogos, ou 10 ou 12 jogos, o Vasco conseguir 20 milhões, quanto é que esses caras não tiram com 70 jogos? Entendeu? É isso daí, cara. É justamente isso. Por isso da importância de ter o Maracanã e até de entrar na sociedade com esses caras. Porque o que acontece? Entrar em sociedade eu acho muito difícil, tá, André? Eu acho que vai acontecer. Vai acontecer, Diego. Por que você acha difícil? Não, eu acho que é muito difícil isso daí, cara. Porque. Não, só me explica o motivo. Não, cara, é um feeling meu. Eu não tenho uma coisa tipo assim, pô, eu entendo perfeitamente. E os flamenguistas, tá? Os flamenguistas entendem. Vira e mexe, galera amigos meus que são flamenguistas, eles falam, cara, para o Maracanã ficar 100% tranquilo, quem tinha que estar à frente ali não era o Fluminense, era Flamengo e Vasco, no caso eles, né? E Vasco e Flamengo. Eles deveriam ser. Só que a grande pedra no sapato disso daí vai ser o Fluminense, cara. Na minha concepção vai ser o Fluminense, entendeu? Eles vão espernear, só que o Fluminense vai ter que entender o seguinte, que, cara, com o prazo e o tempo deles aí, que o Flamengo for sair, porque daqui 3, 4 anos o Flamengo vai sair do Maracanã. E para o Flamengo vai ser prejuízo ter só o Fluminense.
Então, assim, É. o que o Flamengo está pensando? Cara, eu vou trazer mais um sócio, porque eu vou reduzir meus custos, vou ganhar menos, mas também vou reduzir meus custos, eu vou ganhar no meu estádio. E para o Vasco é interessante porque o Vasco ganharia em duas pontas também. É essa a grande questão que eu vejo, entendeu? Mas, cara, é aguardar. O Fluminense vai espernear, porque ele é o patinho feio da história. É um cara que dá prejuízo que não vai adiantar nada. Pode espernear o quanto que for, não vai conseguir. O que está acontecendo hoje entre diretorias, está tendo ali uma abertura de poder conversar, de ter melhor conversas, entendeu? E isso daí pode fazer com que o Vasco consiga ir mais à frente até mesmo. E tem um detalhe, tá? Essa negociação poderia muito bem, André, poderia muito bem ser estendida por mais tempo. Poderia ser estendida por mais tempo essa negociação. Poderia, em 2027. Só que não foi. Não foi. Porque o Pedrinho está visando até onde que é o mandato dele, tá? É até onde que é o mandato dele. Depois de 27, pode ser outro presidente. A gente não sabe se o Pedrinho vai tentar reeleição ou se vai vir um outro presidente e conseguir, né, ser o novo presidente. Pô, vai aparecer candidatos, óbvio. Não sabemos como que vai ser o futuro. Então o Pedrinho negociou até 27, que é onde que termina o 26, melhor, que é onde que termina o dele ali, né? Depois, o próximo presidente vai ter que novamente fazer algum tipo de conversa com quem está gerindo o Maracanã. Então, isso daí é informação, tá? O Pedrinho, junto com a direção, negociou até o fim do contrato do mandato dele como presidente do Vasco. Depois, vai ter que ser uma nova conversa, uma nova rodada de conversa, né? Igual eu falei no grupo aqui, que essa conversa para conseguir isso no Maracanã não veio de uma semana atrás, não. Isso não veio de uma semana atrás. De uma semana atrás estava aquelas minutos, é como se fosse contratar algum jogador, né, o Andrezão? Como se fosse contratar algum jogador. Aquelas minutas finais estava ali nessa última semana. Então, novamente, Pedrinho negociou, a direção negociou até o fim de 26 ali, até o ano de 26, que é onde que o mandato do Pedrinho fica vigente. Depois, em 27, quem for presidente do Vasco vai ter que ter uma nova rodada de negociações, porque realmente vai ter, se o Vasco projeta, né, o André, o novo São Januário, tendo a possibilidade de fazer shows, um outro estádio que não vai dar prejuízo, que vai dar lucro para o Vasco é o Maracanã. Isso daí não tem como discutir.